E aí, pessoal, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre multiplicação de polinômios. E aí, você sabe multiplicar um polinômio? Então se liga aí que a gente já continua. Bom, pessoal, então, professor Lee aqui com vocês. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, comente. Então, ó, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Então, ó, vamos falar aqui sobre multiplicação de polinômios. Inicialmente, essa multiplicação aqui, nós vamos se referir, para exemplificar, a áreas. Lembrando que área significa uma superfície, certo? Então, se a gente tivesse que calcular a área dessa superfície retangular, então se eu estou dizendo que é um retângulo, quer dizer que nós temos aqui 4 ângulos de 90 graus, né? 4 ângulos de 90 graus, onde... Virgem Maria, que negócio feio. Vamos ajeitar aqui. 4 ângulos de 90 graus, melhorou. E a calcular a área seria simplesmente o produto de duas dimensões, como base vezes altura, por exemplo, ou comprimento e largura, então dependendo da situação, né? Então, pessoal, a gente poderia calcular essa área de duas maneiras diferentes. Então, a primeira maneira, vou colocar aqui, trocar aqui a cor, colocar aqui. Primeira maneira, Então, ó, primeira maneira seria o seguinte: eu pegar e calcular as áreas separadamente e depois somá-las. Então, vamos lá. Primeiramente, a área 1. A área 1 seria igual ao quê? O produto de 5 vezes x, ou simplesmente 5x. Já a área 2, Já a área 2 seria igual ao quê? O produto desse mesmo 5, que é essa mesma distânciazinha aqui, que na verdade não está informando, mas aqui a gente deveria ter um ângulo de 90 graus para considerar esses tamanhos iguais, né? Porque qualquer inclinaçãozinha dá uma diferença, mas que isso não vem ao caso. Esse seria o produto desse mesmo 5 aqui, que é essa mesma dimensão aqui, 5 vezes esse 3y aqui. 3y. E no caso aqui, ó, 5 vezes 3 daria 15 e daria aqui 15y. Não é isso? Então, pessoal, desta forma, a gente teria a área 1 e a área 2 e a área 2. Então, o total, vou colocar aqui, a área total, chamada de AT, seria nada mais do que a área 1 somada com a área 2. Então, a área total desse retângulo, a serrinha danada, a área total desse retângulo seria 5x mais 15y, certo? Então, essa seria a primeira maneira. Agora, qual seria a segunda maneira? A segunda maneira seria a gente considerar todo esse segmento aqui como sendo... Ficou até em cima da minha cabeça aí, ó. Vou colocar um negócio aqui mais engraçadinho. Seria considerar todo este segmento aqui, né? Agora sim. Todo este segmento aqui como sendo x mais 3y. Por que x mais 3y? Porque seria a soma dessas duas dimensões aqui. Então, desta forma, eu teria que fazer essa multiplicação aqui, ó. Vamos colocar aqui. Segunda maneira. A segunda maneira seria eu pegar este 5 aqui e multiplicar por esse x mais y aqui. Então, 5 vezes x mais 3y aqui.
Certo, pessoal? Então, eu teria aqui a primeira multiplicação de polinômios, ou seja, eu teria esse monômio 5 aqui, multiplicando este binômio x mais 3y aqui. Então, como é que a gente faria? Primeira coisa é considerar que esse coeficiente é 1 aqui, quando tem uma letrinha sozinha a gente considera 1, e usaríamos a propriedade distributiva da multiplicação. Então, aqui, saiu do trilho aqui. Então, a gente faria essa multiplicação aqui. Então, no caso, ficaria 5 vezes 1x mais 5 vezes 3y. Cadê o 3? 3y. Então, pessoal, desta forma a gente faria essa multiplicação aqui e essa multiplicação aqui. Então, aqui ficaria 5 vezes 1x, 5x, porque 5 vezes 1 dá 5, e repete o x, mais 5 vezes 3y. 5 vezes 3 dá 15, e repete o y. Então perceba que a gente novamente teria o resultado da área como sendo 5x mais 15y, que a gente tinha na figura anterior, 5x mais 15y. Então, pessoal, desta forma, a gente fez a primeira maneira de multiplicar um polinômio, que no caso é um polinômio multiplicado por um monômio. Então, ó, vamos ajustar aqui. Cadê? Colocar uma linha aqui para a gente esclarecer isso melhor. Então, pessoal, ó, primeiro caso. Cadê? Aqui. Primeiro caso de multiplicação de polinômios, a gente colocaria o quê? Quando a gente pega um monômio que vai e multiplicamos por um polinômio. Por exemplo, se eu tivesse que multiplicar, colocar exemplo aqui, exemplo, se eu tivesse que multiplicar 2x por 3x ao quadrado menos 7xy. Então, como é que eu faria essa multiplicação? Então, mais uma vez, a gente utilizaria aqui a propriedade distributiva e eu teria que multiplicar 2x vezes 3x ao quadrado menos 2x vezes 7xy, que isso ficaria igual a... lembrando que, ao multiplicar esses dois aqui e esses dois aqui, nós temos que considerar os expoentes, porque quando a gente multiplica potências de bases iguais, os expoentes eles são somados, né? Então, desta forma, a gente teria aqui 2 vezes 3 dá 6, que ficaria x ao cubo, menos 2 vezes 7 dá 14, x vezes x aqui dá x ao quadrado, e sobra o y. Né? Então, pessoal, desta forma, a gente multiplicaria o monômio 2x vezes o binômio 3x ao quadrado menos 7xy. Da mesma forma, a gente faria se tivesse um monômio multiplicando um trinômio, ou um monômio multiplicando um polinômio de 4 termos. E então, a gente utilizaria a propriedade distributiva e esse monômio multiplicaria cada termo do polinômio. Certo? Então, ó, se a gente tivesse aqui... Não, por enquanto esse exemplo não. Se a gente colocasse aqui, ó... Se a gente colocasse aqui o segundo caso. Meu lápis. Vamos lá, segundo caso. Segundo caso. Então, ó, se a gente tivesse como segundo caso um polinômio que multiplicasse outro polinômio.
Aí é que a gente iria ver trabalho. Por quê? Cada termo de um polinômio tem que multiplicar o termo de outro polinômio. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Se a gente tivesse que multiplicar a mais 3 vezes 2a ao quadrado menos 3a menos 7. Então, ó, se a gente tivesse que multiplicar esses dois polinômios, um binômio multiplicando um trinômio, então ó, a gente teria que fazer novamente a propriedade distributiva, ou seja, cada termo aqui do binômio teria que multiplicar cada termo aqui desse polinômio. Então, pessoal, ó, a gente teria que fazer a vezes 2a ao quadrado, a vezes menos 3a e a vezes menos 7. Lembrando mais uma vez que a letrinha, quando está sozinha, o coeficiente é 1. Então, vamos começar aqui com essas multiplicaçõezinhas. Então, eu teria que multiplicar 1a vezes 2a ao quadrado, menos, fazendo o joguinho de sinais aí, 1a vezes 3a, menos 1a vezes 7. Então, aí eu teria a primeira parte da multiplicação. E a segunda seria cada um termo desse trinômio multiplicado por esse 3. Então, ó, já teria que fazer essa partezinha aqui também. Então, ó, vamos lá. Mais 3, vou apertar aqui, vezes 2a ao quadrado, mais com menos, menos 3, vezes 3 vezes a, 3a, melhor dizendo, mais com menos, menos, bem apertadinho aqui, 3 vezes 7. Então perceba que eu tenho que fazer 6 multiplicações, porque eu estou multiplicando 2 termos por 3 termos, 2 vezes 3 dá 6. Então aqui eu vou fazer essa multiplicação, lembrando do expoente aqui, essa multiplicação, lembrando dois expoentes aqui, essa multiplicação aqui, essa daqui e essa daqui, né? Então, pessoal, a gente vai ter como resultado dessa brejeira aí 1 vezes 2 dá 2, e esse a vezes a soma o expoente, então a elevado a 3, menos 1 vezes 3 dá 3, esse a com esse também soma o expoente, menos 1 vezes 7 dá 7, repete o a, que não tem outro a para multiplicar, mais 3 vezes 2 dá 6, repete o a ao quadrado, que não tem com quem multiplicar, menos 3 vezes 3 dá 9, repete o a, que não tem outro a para multiplicar, menos 3 vezes 7 dá 21. Então veja que o resultado é um polinômio de 6 termos. Agora a gente deve observar que nós temos termos semelhantes. Ó. Esse menos 3a ao quadrado é semelhante a esse 6a ao quadrado. Da mesma maneira, esse 7a aqui é semelhante a esse menos 9a aqui. Então, a gente vai ter que reduzir este polinômio juntando os termos semelhantes. Então, vai ficar 2a ao cubo, agrupando aí para ficar mais fácil, 3a ao quadrado, levando junto com o sinal aqui, mais 6a ao quadrado. Mais uma vez aqui, esse menos 7a, nós vamos juntar com esse menos 9a, menos 21. Fazer com mais festa. Tem alguém cansado aí? Vamos lá. Então, ó, se eu juntar esses dois aqui que são semelhantes e esses dois aqui que são semelhantes, finalmente nós temos o polinômio aqui. 2a ao cubo, 2a ao cubo, menos 3 mais 6. Para facilitar, 6 menos 3 dá 3 ao quadrado. Menos 7 menos 9, a gente soma, né, porque são sinais iguais. 7 mais 9 dá 16a, menos 21. Então perceba que ao multiplicarmos dois polinômios, olha a moto passando aí, então nós temos mais trabalho, porque nós temos mais multiplicações a fazer, além de
juntar os termos semelhantes. Certo, pessoal? Agora, se a gente tivesse que resolver esse exemplo aqui para finalizar. Qual é o volume do paralelepípedo abaixo? Lembrando que volume de um paralelepípedo, como nós temos 3 dimensões, são figuras tridimensionais, então o volume aqui seria simplesmente multiplicar essas 3 dimensões, ou seja, 4x vezes x vezes 2x mais 1. Por que eu coloquei o parêntese? Porque a gente deve considerar a dimensão como um todo. Então, 2x mais 1 deve ser multiplicado pelo x, deve ser multiplicado pelo 4x. Lembrando que aqui eu tenho um x, né? Então, a primeira multiplicação que a gente vai ter que fazer são esses dois aqui. Então, o nosso volume vai ficar igual a 4 vezes 1 dá 4. Lembrando aqui que cada letrinha dessa tem expoente 1, então a gente vai ter que juntar. Então vai ficar x1 vezes x elevado a 1 vezes x1 elevado a 1, x elevado a 2. E agora eu caio numa multiplicação de polinômios como a gente viu anteriormente. Então o que é que a gente vai ter que fazer? 4x ao quadrado vai multiplicar aqui e também vai multiplicar aqui. Então, desta forma, o volume desse polinômio vai ser igual a 4x ao quadrado vezes 2x, mais, lembrando sempre fazer o joguinho de sinais, mais 4x ao quadrado, 4x ao quadrado vezes 1. Então, pessoal, desta forma, para a gente finalizar aqui, basta multiplicar esses dois, lembrando do expoente 1, e depois multiplicar esses dois aqui. Então, o volume desse paralelepípedo vai ficar 4 vezes 2, 8, x ao cubo, porque eu vou somar aqui esse 2 com esse 1, mais 4 vezes 1 dá 4, e esse x ao quadrado aqui. Li, eu posso somar esses dois resultados do final? Deixa a moto passar aí. Não, não pode somar esse resultado do final, porque os termos não são semelhantes. Então, o volume aqui desse paralelepípedo, 8x ao cubo mais 4x ao quadrado. Beleza, galera? Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para não perder nenhuma aula, comente, curta, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos. Até a próxima.